Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Histórias e Memórias, claro, em oferecimento da Óticas Visão, a mais tradicional ótica de Governador Valadares, mais de 3 décadas de história e que você pode encontrar várias unidades em várias ruas icônicas da nossa cidade. Tanto na Rua Peçanha, na Rua Barão do Rio Branco ou também na Rua Belo Horizonte. Passa lá, tome um café sem compromisso e encontre as melhores opções possíveis para você poder ficar de bem com a sua saúde visual. Hoje tenho a incrível honra de poder imortalizar o enredo de vida de uma incrível mulher. Falo dela, a advogada e que faz parte do direito de família, Laís Souza, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora Laís, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho da sua história e da sua grandeza poder te receber primeiramente e eternizar a sua maravilhosa história de vida. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite. Muito bom estar aqui hoje participando do seu podcast. Muito interessante, uma história, uma experiência nova, nunca participei de algo assim. Estou adorando até agora, um prazer conhecer ele, muito bom estar aqui. Eu que agradeço mais uma vez, doutora. E para começar nosso bate-papo, antes da gente poder entrar nos pormenores daquilo que você faz com muita maestria na sua área de atuação enquanto advogada, eu costumo fazer sempre questão, doutora, de relembrar aonde nós estávamos, por exemplo, há exatos 6 anos e aonde eu quero chegar. Em agosto de 2020, vivíamos uma das piores fases da história da humanidade, que foi a pandemia, que deixou marcas na nossa história de vida, muitas negativas, profissionalmente, às vezes, até algumas marcas positivas de algo que veio de forma benéfica, enfim. Mas o ponto pacífico para todo mundo é que foi algo marcante. E todo mundo tem uma história triste ligada à pandemia. Seja a perda de um parente, a perda de um amigo ou algo que aconteceu consigo mesmo. E a pandemia parece que serviu, foi um mal que veio para o bem no sentido de enfatizar e elucidar na cabeça das pessoas a importância dos profissionais que cuidam da mente. Pré-2020, nós falávamos sobre psicólogos, médicos, psiquiatras, mas com um certo distanciamento. E aí veio a pandemia e parece que meio que mostrou a importância desses profissionais. Haja vista que nós estamos vendo aí o corpo, a abrangência que essas pessoas que trabalham nessas áreas, ou nessa área, melhor dizendo, ganharam na sociedade. Feito esse pequeno preâmbulo, como está a doutora Laís mentalmente falando neste ano de 2026? Neste ano de 2026, eu acredito que foi uma virada de chave na minha vida. Realmente, na pandemia, eu passei por um período muito difícil. Tive que me reinventar, porque era uma época, tudo muito novo, Sim. Uma época que passamos por um período muito difícil. E estava planejando meu casamento, tive que adiar. Foram várias coisas ruins Sim. que vivenciamos, pessoas que perdemos. E a partir dessa data eu comecei a dar muito mais valor ao físico e psicológico. Então eu comecei a fazer terapia naquela época. E hoje, em 2026, eu me conheço melhor. Eu tive realmente uma virada de chave que demorou um tempo também para acontecer. Mas hoje eu consigo dizer que estou bem, psicologicamente falando. Eu consigo me olhar de uma forma mais cuidadosa, mais amorosa e consigo perceber quem é Laís. Coisa que, por um tempo, me senti um pouco perdida. Pós-pandemia, engravidei, casei, engravidei. Tive meu filho, então tem a situação de puerpério, a gente Sim. fica um pouco balançada, né? Então, assim, hoje eu estou bem, graças a Deus, eu consegui me reencontrar e me conhecer de verdade e viver melhor, saber lidar com os problemas do dia a dia, e hoje estou bem. Qual foi o grande legado, doutora, que a pandemia deixou na sua história de vida? Aquilo que hoje, desculpa te interromper, hoje, em pleno dia 5 de agosto, você está fazendo na sua profissão ou na sua relação com o seu marido, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, com algum parente, enfim,
que você só está fazendo hoje graças a um aprendizado que você teve dentro da pandemia? É interessante essa pergunta porque realmente na pandemia eu comecei a ver a minha profissão de outra forma. Comecei a ver a advocacia como uma forma de empreender. Hoje, o meu escritório ele atua em diversas áreas, atuo com parceiros, com sócios, associados. Então, eu consegui expandir o meu negócio após esse pensamento de que a advocacia ela não é algo singular que você tem que exercer de forma automatizada, sozinha. Não, você consegue crescer. Então, eu passei a ver o meu negócio como uma empresa, o que antes eu não conseguia ver. Então, eu tive que me reinventar o meu negócio e expandir dessa forma. Então, foi uma mudança de pensamento, porque antes eu via a advocacia como uma atividade singular. Sim. Eu exercia sozinha, tinha ali minha estagiária, alguma outra pessoa que me ajudava, mas hoje não. Eu vejo o meu negócio como uma empresa e atuando em diversas áreas dentro do direito. Como era a Laís antes de se transformar em uma doutora enquanto advogada nos tempos de escola? Nos tempos de escola, quando eu era mais nova, eu sempre fui muito inteligente. Eu era a primeira... verdade mesmo? Sim, eu era a primeira da minha sala. Pode procurar saber. Eu ganhava medalhas de primeiro lugar e saí de casa aos 15 anos para estudar em Ipatinga. Então, quando eu fui para Ipatinga, eu me senti um pouco perdida. Sem meus pais, fui morar com minha tia. Aí eu passei por um período bem ruim. Digamos assim, com muita saudade de casa. E aí minhas notas caíram, inclusive. Admitiu. Sim, é verdade. Mas depois eu me reencontrei, vim para Valadares em 2013. Vim para Valadares em 2013 e fiquei aqui durante muitos anos, inclusive. Sobre o tempo de escola, doutora, nós sabemos que imagino que também quando o seu filho crescer um pouco mais e já estiver habituado com anos maiores dentro da escola, eu tenho certeza que você vai falar para ele que é para ele aproveitar porque é um período das nossas vidas que jamais voltará. E nós falamos sobre o período escolar com muita nostalgia porque guardamos consigo inúmeras lembranças boas, negativas, mas a maioria lembranças boas. Não só por aquilo que a gente viveu dentro da escola propriamente dita, mas sobretudo em relação ao que era a nossa vida durante o período escolar. Que era uma vida muito mais tranquila, muito mais leve, sem quase nenhuma obrigação. A nossa única obrigação era passar de ano. E pronto. Diferentemente do que acontece na vida adulta, na vida enquanto mãe, enfim. Feito esse pequeno preâmbulo, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança, doutora, que quando você passa em frente a uma das escolas que você estudou, independentemente do dia, do horário, do que você possa estar passando no dia, na sua vida, passou em frente à escola ou a uma das escolas que você estudou, vem na sua cabeça na hora. Meus amigos, assim, quando eu falo de escola, eu lembro dos amigos que eu colecionei ao longo desses anos. Então, eu tenho amigos que são desde que eu tinha 3 anos de idade, que eu iniciei na escola. Nós somos amigas até hoje. E passei por outras escolas, conheci outras pessoas que eu levo no meu coração. Então, cada ano, cada escola, a lembrança vem até em forma de cheiro. O cheiro o perfume que eu usava naquela época, as pessoas que eu conhecia naquela época, e até hoje eu guardo tudo isso no meu coração, na minha memória, os professores também. Mas eu acho que, ao lembrar do passado, das escolas que estudei, a lembrança primordial são as amizades que eu colecionei durante todo esse período. Nós sabemos que o período escolar ele é muito gostoso, e por inúmeras razões, como nós dissemos agora há pouco, e a partir de um certo momento ele acaba ficando não tão gostoso assim no sentido de vai chegando ali o 2º ano, o 3º ano, e com ele, e dependendo de como está a sua cabeça, se você não tiver um direcionamento já pensando no futuro, são anos difíceis, porque você está há 1 ou 2, 3 anos de entrar em uma que é o normal e que nós nascemos pensando, né? No 2º, 3º ano, logo no ano seguinte você já tem que estar na faculdade, que ali já vai ser o início do seu futuro enquanto carreira profissional. E é uma fase difícil. Eu me recordo que principalmente o 3º ano
foi um ano, 2014 foi um ano maravilhoso na minha vida, mas pensando nesse nicho específico da minha vida, foi muito difícil. Tive crises ligadas à minha saúde, inclusive. Como foi para você dar esse passo da Laís estudante, da vida linda, maravilhosa na escola, para já pensar em dar um passo, decisivo na sua história de vida, já pensando no seu futuro e na sua carreira? Então, eu também tive um período muito ruim no meu ensino médio, foi quando eu saí de casa, aos 15 anos, mas depois eu fiquei melhor, eu vim para perto dos meus pais moram a poucos quilômetros de Valadares, então eu consegui focar mais no pensamento do futuro. Eu me inspirava muito em uma prima que eu tenho, que ela seguiu o caminho do direito, ela era mais velha, e eu sempre gostei de escrever. Eu achava que eu seria escritora, na verdade. Mas quando foi se aproximando, eu fui pensando em alguma profissão que eu pudesse escrever, que eu pudesse descobrir um pouco mais à frente o que eu poderia fazer. Porque o direito, quando a gente o conhece, a gente já pensa, você tem um leque de opções. Você consegue advogar, você pode fazer um concurso público e até mesmo escrever. Então, assim, vou tentar seguir o ramo de direito. E me apaixonei pela advocacia. Então, inicialmente foi uma inspiração que eu tive em seguir o caminho da minha prima e, posteriormente, me encontrei nessa área. Sobre o direito, e já entrando na sua experiência enquanto estudante na universidade, qual é o grande legado que a faculdade de Direito deixou na sua história de vida enquanto profissional e que você carrega consigo todos os dias? É claro, obviamente, tiveram as disciplinas, né, que você ali coloca em prática, sobretudo dentro da sua especialidade em que você atua, mas não só pensando na questão teórica, mas no contato com os professores, com pessoas que já estavam há mais tempo dentro da área em que você queria estar e hoje está já há quase 10 anos. Enfim, qual foi o grande legado que a faculdade, ou até mesmo enquanto mulher, enquanto ser humano, o que a faculdade deixou na doutora Laís? Conhecimento. Eu descobri novos caminhos, eu descobri novas matérias, coisas que eu nunca havia visto na minha vida. Então, conhecer pessoas, conhecer histórias, porque o direito, ele não é só a parte teórica, mas também você conhecer a história por trás daquela pessoa. O que aquela pessoa tem a dizer, o que aquela pessoa diz, tem a modificar no pensamento que a gente tem sobre o direito desta pessoa. Então, o legado que a faculdade me deixou foi o conhecimento. Buscar conhecer a área em que eu vou atuar e conhecer as pessoas nas quais eu vou ajudar. Eu, como leigo, e tendo contato com alguns profissionais ligados à área do direito, em vários subgêneros diferentes, eu tenho uma opinião, e aí me corrija se eu estiver errado, que vocês, advogados e advogadas, como é o seu caso, que atuam na área do direito de família, não escolheram estar inseridos nesse nicho, mas sim foram escolhidos para estarem nesse nicho. Sobretudo o público feminino, até pelo fato de que vocês, mulheres, são mais delicadas e possuem uma visão, principalmente em relações conflituosas, diferente de nós homens. Você foi escolhida para fazer parte desse alto conglomerado que envolve o direito de família? Acredito que sim. Ou então eu abracei a causa. Eu comecei a fazer estágio na Defensoria Pública na área do direito de família. Então, conhecendo aquelas pessoas, conhecendo as histórias daquelas pessoas, as dificuldades que cada uma delas enfrentavam, eu me apaixonei por esse ramo e eu me encontrei ali. Não sei se me encontrei, se fui encontrada, mas eu fui ao encontro do direito de família já na faculdade. Então, desde que eu saí, eu continuei seguindo esse caminho e estou até hoje. E o que é ser advogada em direito de família? Eu busco proteger o direito de cada pessoa, principalmente dos menores, porque quando a gente fala de direito de família, a gente está aí olhando por uma mãe que precisa buscar o direito para os seus filhos, ou de um pai que também precisa
ter direito ao contato com os filhos, muitas vezes, né? Não é uma... Porque cada cliente, ele tem uma história por trás. Então, às vezes, a gente generaliza muito e não podemos generalizar. Sim. Mas, assim, buscar o direito do pai que quer visitar os seus filhos ou quer ter para si a guarda, muitas vezes, o direito da mãe de ter a guarda também daquela criança, de ter direito ao convívio, ao direito à pensão do filho. Sim. Também, né? Porque muitas mães, às vezes, acabam cuidando dos filhos sozinhas, porque o pai não quer prestar alimentos ou quando presta um valor ínfimo, enfim. E também outras áreas que abrangem o direito de família, mas eu gosto de proteger o direito dessas pessoas ou de achar que eu posso mudar alguma coisa na vida de cada um. Dentro de várias situações e contextos que você, enquanto advogada de família, pode estar inserida, qual é o tipo de processo que, na sua visão, não seja o mais difícil, mas que talvez exija mais de você enquanto profissional? Eu acho que, quando a gente fala de divórcio, para buscar o que exige mais como advogada é um divórcio, porque você está atuando ali no direito de duas pessoas que conviveram muitas vezes durante anos. Sim. E é dolorido, e é triste, e é difícil também, porque é um patrimônio que foi construído do zero muitas vezes e foi lapidado aí durante anos e você tem que partilhar. Então, de repente, uma família que é unida, tem seus filhos, tem seu patrimônio, ela é partida ao meio. Então, eu acho que exige mais, porque é mais delicado. Mas também, quando a gente fala sobre menores, mexe mais com a gente, é mais complicado. Então, acho que tudo exige. Eu falo que no direito de família tudo tem uma certa urgência, independente do que a gente atua. Mas eu acho que, psicologicamente falando, com urgência, é questão de partilha, divórcio e guarda de filhos. Pegando um gancho no que você acabou de falar, psicologicamente falando, um advogado de família, ele também precisa ter ali um pouco da nuance de um psicólogo para poder tratar sobre certos assuntos? Com toda certeza, com toda certeza. Porque quando o esposo ou a esposa, ou a mãe, o pai, procura um advogado, ele também quer desabafar. Ele quer contar a história dele, vai contar os sentimentos. Então, a gente tem um pouquinho de psicólogo também no nosso currículo. Sobre o direito de família, como você mesma disse, sobretudo quando o assunto é divórcio, é muito delicado, porque nós sabemos o que é, e você que já é casada há mais tempo do que eu, mas eu com pouquíssimo tempo, já está dando para poder ver o que significa um casamento e o que de fato é a grandeza do casamento, que a gente sempre escuta falar. Por isso que às vezes quando a gente vê alguém falando que é casado há 30, 40 anos, quem está inserido no casamento fala com muita ênfase e muitas pessoas vangloriam isso porque de fato o casamento não é fácil. Mas dentro do direito, e pelo fato de vocês serem profissionais autônomos, existe ali a necessidade de vocês conseguirem estabelecer uma relação de confiança e na captação, entre aspas, de clientes, você precisa ali passar uma imagem que vá gerar essa confiança para quem está te procurando. Ao longo desses quase 10 anos como advogada, o que você procura passar logo no primeiro contato com um futuro cliente que possa virar um cliente, para ele poder ver na doutora Laís que você é uma profissional que ele pode contar? Durante todos esses anos, eu atuei em muitos casos. Então, a primeira coisa que eu faço é ouvir mais e falar menos nesse primeiro contato. Eu quero escutar o que o cliente tem a dizer. E o cliente, às vezes, ele chega até o advogado buscando algo direcionado. Eu quero um advogado que fale assim, assim, que fale que eu vou ter esse direito, mas eu não sou dessa forma. Eu falo o que acontece no dia a dia. Então, é difícil pegar um caso que eu nunca tive um outro semelhante. Eu já passo como acontece, como é a realidade. Sim. Então, no primeiro momento eu escuto, deixo a pessoa falar tudo o que tem para dizer e eu dou esse parecer jurídico com base em processos que eu já tive, que foram semelhantes àquele, e quais foram os resultados e o que ele pode esperar. Então, o direito ele não é uma receita de bolo. Não existe uma pessoa que vai trazer este caso que vai ser igualzinho àquele caso e pronto, acabou. Não é assim.
Porque sempre a gente vai ou chegar a um acordo no qual ambas as partes têm que ali ceder um pouquinho, né, para chegar em um objetivo comum, ou então a gente vai deixar para um terceiro julgar, que é o juiz. E muitas vezes o juiz não vai julgar conforme a pessoa A quer ou a pessoa B quer. Ele vai julgar conforme o entendimento dele. Então, eu explico para a pessoa o que pode gerar a partir do que ele quer. Quais resultados podemos obter e procuro passar essa confiança, porque eu já tive muitos casos no meu passado, né? São quase 10 anos de atuação. Sim. Então, eu procuro passar esse lado aí. Processos semelhantes que eu já peguei, resultados que obtivemos, e muitas vezes não vai ser o que a pessoa quer, mas eu consigo dar um parecer dentro da realidade do que acontece no dia a dia. Existe um folclore, principalmente no Brasil, de que isso tudo envolvendo muito, e que também está muito envolvido em questão de casamento ou relacionamento mesmo, namoro, que vocês mulheres nunca estão erradas. E eu sou casado com uma mulher que faz parte da área do direito. Ela ainda não é advogada, mas faz parte do direito. E você já é uma advogada já há bastante tempo. E eu sempre escuto falar, na zoação, na gozação, aquela coisa toda, brincadeira de homem, que as piores, entre aspas, claro, mulheres para você poder se relacionar são as advogadas e as psicólogas. As psicólogas, porque ela sempre vai ter ali uma palavra, um argumento para você poder pensar se está certo, se está errado, para você poder fazer uma reflexão. E vocês, advogadas, sempre tem um argumento a mais. E com as palavras que vocês vão utilizar, acabam persuadindo ali o companheiro. Aonde eu quero chegar com essa brincadeira? Tem um tópico no trabalho de vocês, advogados e advogados, como é o seu caso, que eu acho muito nobre e que também faz parte, querendo ou não, da área do jornalismo, que é o poder da arte da persuasão. Só que ninguém nasce com isso. E você, ao longo desses anos todos, como é trabalhar essa característica? Qual que é o principal tópico que faz com que você, enquanto advogada, possa ter ali a arte da persuasão muito bem segmentada, aplicada, para justamente obter sucesso nas ações, nos processos que você está inserida? Primeiro de tudo, se você perguntar ao meu marido, ele vai concordar com esse folclore. Mas eu acho que é essencial ter domínio do que se fala. Eu acho que é um ponto de partida, assim, fundamental. A partir do momento que você tem domínio do que fala, você consegue persuadir a pessoa, né? Não de uma forma negativa, mas mostrar para aquela pessoa por que você está correto, entendeu? O porquê é dessa forma. Então, eu acho que ter domínio é essencial. E, lógico, o poder da oratória também e outros pontos aí que são fundamentais. Em relação à alienação parental, que faz parte do direito de família. O que é alienação parental, doutor? Alienação parental. Eu gosto de exemplificar para que as pessoas que não têm domínio entendam. Porque se eu falar em termos técnicos, sim, muitas pessoas não vão entender. Como o pessoal fala, juridiquice. Isso. Então, assim, é o ato de alienar. Se um pai, ele tem a guarda de um filho, usando como um exemplo, e ele fala mal da mãe o tempo todo, descredibiliza essa mãe, e a criança passa a não querer a presença da mãe, ele está cometendo uma alienação parental. O fato também de proibir o contato ou outras formas é alienação parental. Vice-versa também. Estou dando um exemplo de um pai, mas também uma mãe que priva, que fala mal do pai, que coloca essas informações dentro da cabeça da criancinha, está praticando alienação parental. Pensando nesse tipo de caso, imagino que você já esteve inserida em algum processo ligado a esse tipo de assunto. É besteira falar, ou está correto quem fala que quem mais perde com isso é a criança? Com toda certeza, com toda certeza. Porque tudo que acontece entre os pais vai refletir na criança. Então, os pais, eles não precisam ter um contato direto, não precisam ser amigos, mas eles têm que ter respeito entre si. E tem que pensar sempre no bem-estar da criança.
Porque a criança ela vai precisar de ambos os pais pelo menos até os 18 anos, ou mais, a depender de cada caso. Mas, assim, o mínimo será até essa data. Então, se um pai fala mal do outro, proíbe, ou fica sempre buscando ali um meio de atrapalhar a convivência entre o filho e o seu genitor, vai refletir isso na criança, com absoluta certeza, no psicológico, no emocional, nas relações futuras dessa criança, porque a personalidade ela é formada ao longo dos anos e principalmente nos primeiros anos. Então, quanto maior for o atrito entre os pais, maior vai ser a influência negativa nessa criança ou nesse adolescente. Eu, como leigo, tá? Sempre escutei falar, escuto até hoje que o divórcio ele é muito complicado, não só pela questão de que tem ali uma decisão de um rompimento de um matrimônio, mas também porque é algo muito demorado, que se estende de uma forma muito prolongada, até por anos. Por quê? E se de fato isso é verdade? Pode ser verdade. Por isso que a gente sempre opta por tentar inicialmente um acordo. Porque a partir do momento que um terceiro vai decidir por duas pessoas que deveriam decidir entre si, vai causar um atrito. Primeiro que a justiça ela é morosa. E segundo que um dos dois podem não concordar. E aí entra a fase recursal. De toda decisão que ocorre nesse processo, pode ocorrer um recurso que acaba atrasando esse processo. Se for ocultação patrimonial, então as buscas do patrimônio acabam prolongando ainda mais esse processo. Mas cada processo ele não tem um tempo correto. Ele pode durar o tempo que for necessário. Mas quando a gente fala sobre partilha que pode se prolongar durante muitos anos, é justamente por isso. Porque uma decisão, o outro não vai concordar e vai recorrer, e isso aí pode demorar anos. E fora que a justiça ela já é lenta, porque são muitos processos, né, que tem ali em cada vara, em trâmite, então... E fora quando sobe para o recurso, né, que são outros milhares de processos também, segunda ou terceira instância. Quando você disse em relação à questão de que ainda também tem a dificuldade pelo fato de existirem muitos processos, né, para a justiça poder estar ali averiguando, vai ao encontro da seguinte indagação que eu vou te fazer. Na sua visão enquanto advogada, pertencente à área do direito já há quase 10 anos, qual é a maior mazela da justiça brasileira atualmente? Algo que você enxerga que deveria ser urgentemente melhorado pelas autoridades, até mesmo o governo federal, enfim, ou pela OAB, enfim. O que você se incomoda até os dias atuais de uma situação que poderia ser melhorada e que facilitaria ainda mais o trabalho de todos vocês advogados, independentemente da área em que atuam? Eu não sei te falar sobre fluxo interno dentro dos tribunais. Então, eu não sei se seria necessário uma melhoria no fluxo ou mais funcionários. Mas, tratando da comarca em que eu atuo, Itaiomi, nós precisamos de mais funcionários na comarca. E também todos os órgãos, INSS, entre outros. Mas eu acho que a falta de funcionário e talvez a falta de estabelecimento de um fluxo interno bem segmentado, eu acho que isso acaba atrasando muito o trâmite do judiciário. Qual que é, ou qual foi, melhor dizendo, o maior processo ou caso que você já teve nas suas mãos e que principalmente conseguiu lograr êxito e que de alguma forma, sem expor, claro, os participantes, te marcou de forma positiva na sua história de vida e que você carregará consigo para o resto dos seus dias aqui na Terra? Então, eu tenho vários casos que me marcaram. Alguns de forma positiva, outros, obviamente, de forma negativa. Mas tenho processos que estão em trâmite desde que eu comecei. Que legal. Sim, não é legal. Entendi. Nossa Senhora. Gostaria que já tivesse finalizado. Mas, assim, tem casos que eu atuo que eu consigo ver a felicidade na resolução daquela demanda. Obviamente eu não posso expor as partes, claro, nem o processo em si, mas quando se trata de família, que você consegue atingir o objetivo daquela pessoa que você está defendendo, é muito gratificante. É extremamente gratificante. O que te faz ser realizada sendo advogada? Sentenças procedentes. Verdade.
Mas é muito gratificante ver uma sentença procedente, principalmente de acordo com o que você pediu. Também, obviamente, ver a felicidade dos meus Sim. clientes, né? Mas eu acho que a felicidade de ver um processo sendo julgado procedente é extremamente boa. Olhando para essa câmera aqui, pode virar a cadeira fazendo um favor. Qual é o maior sonho que você já realizou sendo advogada? Maior sonho? Eu acho que ser reconhecida pelos meus clientes, quando esses mesmos clientes indicam vários outros clientes, e hoje eu estou em uma situação que eu estou feliz e realizada, porque eu vejo que tudo que eu batalhei durante muitos anos, tudo aquilo que eu plantei, eu estou colhendo atualmente. Então, é muito gratificante você ter esse retorno positivo, pessoas falando que... elogiando o trabalho, falando que indicaria de olhos fechados. E hoje eu consigo verificar isso, olhar para trás e ver o tanto que aqueles poucos clientes que eu tinha no início, hoje eles se tornaram uma grande... Como eu posso dizer? Amizade? Amizade, mas até captadores, no sentido assim... que eles já vêm com os clientes qualificados. Eles indicam e falam que indicaram e falam que adoram me indicar. Eu acho que isso é muito gratificante. Qual é o sonho que você não realizou, mas que com certeza almeja realizar sendo advogado? Conseguir trabalhar menos. Eu falo porque a advocacia, ela toma muito tempo. A gente já acorda pensando em prazo, a gente dorme pensando nos compromissos que teremos naquela semana, naquele mês, e eu acabo tendo pouco tempo para minha família, para o meu filho. Então, eu gostaria de conseguir diminuir o meu tempo de trabalho para que eu possa ter mais tempo com a minha família. Então, o meu objetivo é esse. Hoje, como eu te falei, eu vejo a advocacia como uma empresa. Sim. Então, eu consigo delegar meu trabalho, eu consigo ter minha equipe funcionando. Então, eu ainda não consegui desvincular tanto, porque continuo trabalhando ali. Alguns dias até 11 horas, meia-noite. Outros eu consigo também tirar um pouquinho de tempo para o meu filho. Mas eu acho que conseguir delegar mais e ter mais tempo para a minha família é um objetivo que eu almejo. Em relação à sua carreira, me chama muita atenção o fato de você ainda ser muito jovem, mas porém já é mãe, esposa e já tem uma carreira consolidada. Logo, ainda tem mais uma estrada para ser percorrida durante vários anos nesta terra. E por que eu tô pegando o tópico e o gancho de você estar inserida no direito já há 10 anos enquanto formada? Quem é que nunca viu alguém, e você pode buscar aqui na rua, aqui, ou conhecer alguém que se formou em um curso, mas passou 2, 3 anos, se frustrou por inúmeras razões, ou aconteceu alguma coisa muito grave, e hoje a pessoa trabalha numa área totalmente diferente. E uma área, respeitando todas as outras, claro, todas elas, melhor dizendo, que não tem a mesma valorização da profissão em que a pessoa estudou, investiu tempo e dinheiro para poder se formar. E é muito triste você conversar com pessoas frustradas profissionalmente. Porque é muito lindo você ver pessoas que são totalmente realizadas e falam com os olhos saltados em relação à profissão que escolheu chamar de sua. E isso vai ao encontro, na minha visão, sobre a importância da gestão de carreira. Saber aonde está entrando, saber como sair, saber sair, enfim. Analisando de frente para trás, podemos dizer assim, como é que você analisa a sua gestão de carreira e em pleno 2026? Seja muito sincera, você está aonde ali em meados de 2016, 17, 18, 19, você gostaria de estar? Hoje eu estou onde eu gostaria de estar há uns anos atrás. Mas hoje eu tenho novas metas que eu pretendo alcançar, obviamente. Mas durante um período eu também fui frustrada com a minha carreira. Eu pensei em trocar, né, o ramo de atuação ou até mesmo
mudar completamente. Sim. Porque na advocacia, até a pessoa se encontrar, leva um tempo. Sim. Leva um tempo até você fazer aí a sua cartela de clientes, leva um tempo até você ver o resultado mesmo do seu trabalho, Claro. né? Economicamente dizendo. Principalmente que eu comecei praticamente sozinha. Então, eu demorei para me encontrar. E, como eu falei, na pandemia foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave que eu comecei a ver a advocacia como uma empresa. E eu comecei a seguir novos caminhos e estabelecer metas, mas é muito ruim mesmo encontrar pessoas frustradas com sua carreira. Hoje eu me sinto realizada, obviamente que tem longos caminhos que eu quero seguir, tenho metas a serem batidas e sonhos a serem realizados, mas hoje eu me encontro realizada, eu me encontro no local no qual eu imaginei alguns anos atrás. Você já deixou claro que a pandemia serviu para você mudar o seu olhar em relação à sua própria profissão e a sua própria versão enquanto profissional. Qual foi o grande dia que, através de alguma conversa ou de alguma ação ou através de algum contato com um colega de trabalho, fez a Laís mudar essa cabeça e que fez você ter esse insight para você falar, opa, eu tô indo pro lugar onde eu não queria ir, vou começar a fazer tal coisa que eu vou chegar onde eu quero estar? Na verdade, eu acredito que eu comecei a ter esse pensamento no ano de 2021, por aí, Sim. né? Pós-pandemia. Estávamos ainda na pandemia, mas já ia se abrandando. Mas assim que eu casei, pouco após eu engravidei, eu acho que o puerpério foi esse insight que eu tive. Porque eu não tinha tempo. Então, eu não consegui viver ali com meu filho o quanto eu queria. E a minha advocacia dependia 100% de mim. E eu pensei, não posso continuar dessa forma. Eu preciso que o meu trabalho continue fluindo se eu não estiver presente. Então, esse insight foi, de fato, após o nascimento do meu filho. Eu tive uma mudança de visão. O que a Laís de 2016 falaria para a Laís de 2026? Tenha paciência. Tenha paciência e trace seu objetivo e vai atrás. Porque se você faz de tudo para dar certo, vai dar certo. Se você investe tudo em você, se você acredita, vai atrás. Tenha paciência, mas corra atrás. Eu acho que eu falaria isso para mim, porque muitas vezes eu não tive paciência e eu acho que isso causou uma exaustão muito grande, psicologicamente falando, mas é ter paciência e ir com tudo. Agora, nesse mês de julho, centenas de milhares de Laíses saíram da Univale, da Fadivale e, claro, em outras faculdades espalhadas pelo Brasil. E é muito nobre ver alguém completando 10 anos de profissão e estando totalmente realizada, bem de vida, em todos os aspectos que ser bem de vida implica na vida de qualquer profissional e de qualquer pessoa. Qual é a grande dica que você pode dar para quem saiu da faculdade na semana retrasada, por exemplo, e que tem o sonho de ter 10 anos de profissão da forma que você vem tendo? Eu acho que na advocacia, não sei se você conhece a técnica do carrapato. Não. Quero conhecer. Quando você fica grudado ali atrás de uma pessoa, observando tudo que essa pessoa faz. Então, eu acho que a faculdade ela não te prepara para ser um advogado. Ela te dá o conhecimento, mas ela não te dá o domínio total. Então, se você tiver uma pessoa que possa te ajudar, grude nela como se fosse um carrapato. E vai atrás, aprenda, porque no direito você vai encontrar de tudo. Você tem que aprender a usar os softwares jurídicos, você tem que aprender a fazer um despacho, e são coisas que a faculdade não ensina. Então, se você puder usar a técnica do carrapato, grude ali em uma pessoa que possa te auxiliar e vai atrás, porque vai dar certo. O que é ser mãe para você? Nossa, ser mãe é um desafio.
sinceramente, porque eu sou extremamente perfeccionista. Então, eu quero ser a melhor mãe e muitas vezes isso vem com uma carga tremenda. Eu não sou a melhor mãe, obviamente, mas é um desafio diário. Um desafio de ter paciência, de ter tempo, fazer o seu tempo com o seu filho ser de qualidade. Então, ser mãe para mim é tudo. Meu filho, assim, é a minha vida. E eu busco estar com ele em todos os momentos livres que eu posso, nos meus dias. E eu gosto de ensinar, eu gosto de brincar. Às vezes a gente está cansado, sem tempo, mas eu me recordo que tudo passa tão rápido. Ele nasceu ontem, hoje ele já tem 3 anos, vai fazer daqui uns dias 4 anos. Então, eu acho que é assim, um desafio diário, mas melhor coisa do mundo, é extremamente gratificante. Laís, a nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão ainda lançados para a eternidade. E todo livro que se preze tem ali as páginas e tem os capítulos, como eu disse anteriormente, bons ou ruins. E isso faz parte da vida de qualquer ser humano. E me arrisco a dizer que todas as pessoas têm mais capítulos negativos do que positivos. Por isso que a gente comemora tanto as nossas vitórias, porque nós sabemos o peso de uma derrota e o quão difícil é vencer em qualquer área, qualquer seara da vida. Feito esse pequeno preâmbulo, qual é a página mais triste da sua vida e o que você fez ou está fazendo para poder arrancá-la ou apagar da sua história de vida? Eu acho que não existe a pior página. Eu acho que dentro de cada assunto específico você tem algo extremamente negativo. Então eu tive momentos muito difíceis no meu casamento, tive momentos difíceis na maternidade, tive momentos difíceis no meu trabalho, mas eu acho que o importante é você conseguir virar aquela página, porque apagar não tem jeito. Uma vez que foi traçada ali a linha da vida, não tem como esquecer, não tem como rasgar, mas a gente tem que seguir em frente de cabeça erguida e fazer o melhor para poder lidar com aquilo. Então, eu acho que a gente tem que reconstruir algo que foi destruído, saber conviver com o que a gente não consegue modificar. Se você perde alguém, você não consegue modificar isso. É saber lidar com o luto. Se você perde um processo, você tem que seguir em frente, porque nem sempre nós vamos ganhar. Infelizmente, sempre vai haver alguma perda. Mas é seguir em frente e saber que você fez o melhor dentro do seu possível. Em contrapartida, qual é a página mais bonita da sua vida? Acho que o nascimento do meu filho, sem dúvidas. Depois que ele nasceu, tudo mudou. Então, a partir do momento que eu virei mãe, aquilo ali foi o início de um capítulo lindo, que com seus desafios, com seus dias ruins, faz a melhor história da minha vida. O que é casamento para você e o que, na sua visão, as pessoas acham que é o casamento, mas você vivendo sabe que não é o que as pessoas acham? Eu acho que o casamento ele tem que ser companheirismo. Um pelo outro, sempre, independente do que aconteça. É claro que se a pessoa estiver errada, você vai alertar, mas tem que estar ao lado. Para defender, para lutar junto, ou para ficar ali somente sentindo aqueles momentos de tristeza. Mas eu acho que o companheirismo ele é essencial em todo casamento. O casamento não vai para frente sem companheirismo, sem diálogo, e não é fácil. Se alguém me falar assim, o casamento é fácil, não é. São duas pessoas completamente diferentes, vivendo juntas. Sim. Então, sempre vocês têm que buscar encontrar o meio termo. Porque um vai ter uma personalidade, outro vai ter outra personalidade. Um vai estar em um dia bom e o outro vai estar em um dia ruim. E, às vezes, vocês têm desencontros na fala. Se uma pessoa está vivendo um dia muito bom e quer falar, o outro está tão triste que não consegue sequer ouvir. Então, você tem que entender, acolher e saber ali o momento de estar junto. É claro que muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Mas esses são os desafios do casamento. Mas eu acho que companheirismo é a palavra-chave. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Uhum. Vida.
Desafiadora. Deus. Tudo. Religião. Vida. Amor. Filho. Itaiumi. Felicidade. Governador Valadares. Difícil, hein? Governador Valadares. Empreendedorismo. Direito. Direito. Luta. Advocacia. Batalha. Laís, advogada. Forte. Laís, mãe. Descobrimento. Laís, esposa. Companheira. Defina essa conversa com uma frase. Incrível. Defina a sua história de vida com uma palavra. Libertadora. Nós sabemos que somos passageiros aqui na Terra. Só que essa conversa ficará gravada eternamente. Daqui a 10 anos, alguém pode se interessar e ver o que eu gravei no dia de hoje, dia 5 de agosto. E pensando não só em quem vai te ver aqui daqui a 10 anos, mas pensando no legado em que você quer deixar aqui na Terra. Feita essa pequena introdução, como a Laís, advogada, mãe, filha e esposa, quer ser lembrada aqui na Terra? Eu quero ser lembrada como alguém que fez a diferença. Alguém nas quais as pessoas se inspiram e que quem me conhece sabe que as pessoas que me conhecerem saberem que eu consegui chegar onde eu gostaria de chegar e que eu tive uma história de vida inspiradora, incrível e que valeu a pena ser vivida. Muito obrigado pela experiência de hoje. Valeu a pena viver o que eu vivi hoje com você. Gratidão, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. E claro, parabéns por ser quem tu és e parabéns por ter construído e, né, na verdade você vem construindo essa brilhante história, não só enquanto profissional, mas também enquanto mãe, esposa, filha, e o sucesso é a consequência de tudo aquilo que você é. Obrigado mais uma vez e as portas estão escancaradas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, adorei te conhecer, adorei conhecer o estúdio, muito incrível o seu trabalho e foi muito bom. Muito obrigada. Vou acreditar em tudo isso que você falou. É de coração, é verdade. Obrigado. Obrigado, doutora. O Histórias e Memórias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto, claro, em uma próxima oportunidade. Até mais.